Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 433. Eu sou Rafael Arinelli e o segundo filme é sempre melhor que o primeiro? Oi, eu sou a Tamires Viana e se tem uma coisa que a gente não quer sequência de 2021. É verdade. Boa noite, gente. Meu nome é Eduarda e eu prefiro uma sequência de um filme de arte do que Star Wars. Assisti a sequência inteira de Star Wars, sinceramente. Toma essa, engulam essa e vão dormir depois. E dormir em Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Boa. Eu sou o Daniel Cury e tem outra coisa também que não precisa de continuação, que é Harry Potter. Ninguém aguenta mais, gente. Cancela isso aí. Olha aí, desabafos. Desabafos. Chega. Nem sequência, nem prévia, nem nada. Cansei. Olha aí. Muito bem, meus amigos. Estamos hoje aqui reunidos nesse podcast Cinemação 433 para bater um papo sobre filmes que merecem continuação. Será que existem filmes que ainda não ganharam continuação e que mereceriam, né, ter continuação? Para que servem as continuações? Será que é legal pensar nisso, né, na hora que você está fazendo um filme? Enfim, vamos discutir um pouco sobre continuação. E hoje, para bater um papo aqui, a gente resolveu montar uma equipe que não é pouca coisa, não. A gente trouxe aqui a Tami e a Duda, que inclusive, né, são amigas, se conhecem e tal. Então a gente falou, vamos trazer duas pessoas aqui que já tem uma sinergia e tal, porque o debate é sempre bom quando tem essa energia boa, né? Então eu só queria agradecer aqui, Tami, sua presença mais uma vez aqui no podcast Cinemação. Tami já é de casa, abre a geladeira, né? Reclama quando não tem Coca-Cola, é assim. É isso. Tami, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui. Fala também de onde você veio, né? Pra quem nunca te ouviu aqui, que é uma raridade, mas fala assim, né? De onde veio, Tami? Ai, meninos, obrigada mais uma vez pelo convite. Eu cheguei realmente reclamando que não tinha Coca-Cola. Entendeu? Então, assim, eu espero que nesse calor, eu espero que na próxima, sabe? Mas enfim, obrigada mais uma vez. Eu sempre falo que é maravilhoso estar aqui com vocês. Eu amo esse lugar, eu amo ser muito bem recebida aqui por vocês. Então, obrigada. E é uma honra também estar com a Duda aqui, que a gente é muito amiga já, então tá todo mundo em casa. E eu sou lá do Cineclick, eu sou subeditora do Cineclick, que é um site de cinema, então você me encontra lá no site. No final eu dou mais informações sobre isso, mas é de lá que eu venho, então se você não me conhece, prazer. Aê, que demais, Tami. Mais uma vez, muito obrigado. E temos aqui a Duda. A Duda estreou com a gente recentemente, mas, cara, a gente gostou tanto da Duda, a gente falou, vamos trazer a Duda de volta. Então, Duda, obrigado de novo pela sua presença aqui com a gente. E fala um pouquinho também de você, Duda, de onde você veio, como você veio parar aqui. Imagina, gente, obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui também com a Tami, uma amigona. A gente trabalhou juntas no Cineclick. E agora eu tô em uma agência de marketing e tô aqui estudando, né? Tô fazendo universidade, ainda sou universitária, guerreira, e é isso. É isso. Tem que estudar e fazer o caminho, né? Exatamente, muito bom, que bom que você está estudando e vai trazer uma visão pra gente também que a gente adora. Aliás, né, Dani, porque a gente sempre tem que trazer pessoas chofes aqui, ficar trazendo só nós aqui, aí fica... A gente vai querer continuação de filmes clássicos apenas, né? Tipo... Tem que trazer a geração Z, galera. Isso mesmo. A gente não conhece os filmes novos que podem ter continuação também, né? Exato, exatamente. Muito bem, vamos bater esse papo então sobre continuação, sobre produção, sobre filmes que merecem ter continuação ou não, mas logo depois do Panorama. Panorama.
Depois de visitar a mente do James Wan, né, no último podcast, onde a gente falou sobre Maligno, chegou a hora da gente falar um pouco sobre as mentes de diretores e produtores, que são essa galera que pensa em fazer ou não fazer continuação. E a gente vai colocar esse papel agora pra gente aqui e vamos tentar descobrir aqui se tem alguns filmes que merecem continuação, né? Então você que tá ouvindo a gente, você pode mandar sua sugestão também. Tem algum filme que você gostaria de ver a continuação? Qual seria? Por que você gostaria de ver? O que tem nesse filme que te faz pensar que seria uma boa ele ter uma continuação, né? E para fazer isso, você pode entrar em contato com a gente dentro do nosso site. O podcast do Cinemação, ele está disponível no nosso site, o cinemação.com. Lá você vai encontrar, além do nosso podcast, você vai ver notícias, trailers, críticas, análises, dicas, explicação de tudo que envolve o audiovisual. E aí, quando você entrar no post desse podcast, você vai ver que lá a gente tem um espaço, né, em que você pode deixar seu comentário. Então tem uma área de comentários lá, ou também você pode mandar seu comentário para o nosso e-mail contato@cinemação.com, que está dentro do post desse podcast. É com o seu feedback que a gente vai conseguir saber se a gente está fazendo um bom conteúdo ou não, né? Tudo depende do que vocês vão mandar para a gente. Agora, para você continuar acompanhando o nosso podcast, você pode nos adicionar na sua plataforma de áudio preferida. Nós estamos em todas. Então fica a dica para você seguir a gente no Spotify ou assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar no Deezer. Assim, todas as vezes que a gente colocar um episódio novo no ar, você vai receber a notificação e vai poder ouvir esse episódio assim que ele sair. Por fim, mas não menos importante, fica também o convite para você apoiar o Cinemação como um todo. Para isso, a gente oferece dentro do cinemação.com/contribua, a gente oferece várias plataformas de financiamento que você pode fazer parte. E lá dentro dessa página você consegue ver todas as quantias que você pode contribuir e o que você ganha, né, fazendo essa contribuição com a gente. Então é muito fácil, só você clicar lá, você já vai ser direcionado para algum lugar para você fazer essa parceria com a gente. E se você quiser fazer a sua contribuição de forma unitária, nós oferecemos também o Pix do Cinemação, que é o nosso e-mail, contato@cinemação.com. Você coloca essa chave Pix lá, você vai ver o meu nome e aí você faz a contribuição com o valor que você julgar necessário. Vale ressaltar que toda contribuição ela é uma forma de incentivar a gente a manter o nosso conteúdo ativo. Então, se você gosta da gente, gosta do nosso site, gosta do podcast que a gente produz para você, considera sempre apoiar. Chegando aqui na parte das cartinhas, e-mails e comentários das pessoas, tem um comentário aqui do Alexandre Rodrigues Assunção, que sempre comenta, né? A gente tava, acho que já faz um tempo que a gente não lê comentário dele, e lá no 430, né, sobre cenas marcantes do cinema, ele comentou uma coisa muito legal. Ele colocou assim, ó: Cinemação, o melhor do podcast. O cinema é imagem, som, sentimentos. Algumas vezes somos surpreendidos por esses elementos que se combinam e marcam a nossa existência. Existem vários e diversos momentos marcantes do cinema. Vou mencionar 2. Quando eu tiver oportunidade, menciono outros que me marcaram muito pelo significado e pelo poder da mensagem envolvidos. O primeiro é a cena em que o proto-hominídeo de 2001, Uma Odisseia no Espaço, em meio aos ossos de um animal espalhados no chão, segura um deles e num exercício intuitivo transforma-o em uma ferramenta, exercitando o poder do apetrecho, entrando num ciclo sem fim no uso construtivo ou destrutivo que confere àquele que tem a posse de uma arma ou de uma solução para a sobrevivência. O segundo é o final de Deus e o Diabo na Terra do Sol, onde o protagonista corre pelo sertão livre da opressão política e da religião para uma liberdade estranha, que o levará a um oceano, o sertão que virou mar, de possibilidades. Porém solitário, a sua esposa cai ao tentar acompanhá-lo, o mar que virou sertão, sabendo que de agora em diante será responsável pelo seu destino. Ambas as cenas comentam sobre as escolhas, o existir e o viver. Finalmente, acompanhando essas grandes cenas, estão presentes músicas poderosas que turbinam ainda mais a experiência, mostrando um casamento perfeito entre a imagem
e o som, no caso a música. Parabéns pelo podcast e até a próxima. Comentário maravilhoso, super bem escrito do Alexandre, que contribui muito com o podcast, contribui até com esse, quem sabe, né? Então, muito obrigado, Alexandre. E a gente tem a chance de ver ele, mas só vai dar certo se a gente tiver a gema. Ah, não! Meus dias de enviar pessoas em missões perigosas acabaram. Inacreditável. Uma das minhas piores atuações e eles não duvidaram de mim nem por um minuto. Back when we were acquainted 4 years ago, her name was Vernita Green. Her code name was Copperhead. Mine, Black Mamba. Vamos começar esse papo aqui sobre continuação com uma pergunta capciosa aqui. A gente já conversou um pouco sobre isso em podcasts passados, né? A gente tem até um episódio antigo, depois a gente precisa até reciclar ele, quando a gente falava sobre continuação, remake e tal. E aí, de repente, agora a gente tem visto, né, muitas continuações. Esse ano, especificamente, assim, a gente tá vendo muita continuação chegar nos cinemas e tal, e aí a gente fica pensando, né, por quê? Acabou a criatividade? A galera só quer continuar histórias que já começaram? Eu queria começar com essa pergunta pra vocês. Por que tanta continuação, minha gente? Eu acho que tem a ver com o lugar do conforto, né, das pessoas. Então as pessoas preferem ver aquilo que elas já sabem o que vão ter, né, de uma forma geral, principalmente no entretenimento mais direto, assim, né? Então as pessoas querem saber o que vão ter, e aí quando você já conhece os personagens, já conhece o clima de uma determinada obra, você tem mais facilidade, né, de chegar lá e conseguir, enfim, se adequar. As séries, eu acho que são um bom resultado disso, né? A gente maratona uma série porque você já conhece os personagens, já conhece a história, você não precisa ter aquele tempo de se preparar para conhecer aquele universo e tal. E acho que a continuação é muito isso, né? Desde grandes franquias, tipo, sei lá, filmes da Marvel, você já sabe um pouco do que esperar, mesmo que seja o filme de um super-herói novo, mas, né, você tem o mesmo universo, e continuações literalmente, né, tipo, 1, o 2, o 3 e tal. Tem a questão comercial, mas ela vem justamente desse conforto que as pessoas têm, né? É. Eu acho que para alguns filmes clássicos também, quando a gente fala de sequência de filmes clássicos, tem um quesito nostalgia também, né? Eu acho que isso atrai muito as pessoas, assim. Acho que é o Dani falou, é um lugar meio confortável, então, de repente, você ama um filme muito clássico, assim, você descobre que vai ter uma sequência. Eu acho que essa coisa da nostalgia te atrai pro cinema, sabe? E aí junta um pouco dessa coisa comercial também, assim, de saber que uma sequência de um filme clássico vai atrair muitas pessoas. Eu acredito que seja um pouco por isso, assim, sabe? Uhum. Eu também acho que também seja por conta da produção, né? Que tá cada vez mais evoluindo também, né? Os efeitos técnicos, tal, visuais e tal. E, tipo, vários clássicos, eles são... A continuação deles são, às vezes, superam, né? O clássico, assim, no sentido visual até. Então é bem interessante ver essa mudança, sabe? De gerações, assim. E tem uma coisa que eu acho engraçado, porque quando eu tava vendo, assim, né, alguns filmes que saíram esse ano, é muito engraçado você ver isso, que, tipo, ou tem muita continuação ou remake, né? E aí isso é uma coisa que chama a atenção, porque, ó, só pra vocês terem uma ideia, esse ano, em 2021, a gente teve Esquadrão Suicida 2, que é uma continuação. A gente teve Cruella, que a gente pode dizer que é praticamente um remake. Invocação do Mal 3, continuação. Daí a gente teve Hotel Transilvânia 4, continuação. Vai vir Homem-Aranha 3, continuação. Aí a gente tem, sei lá, a própria a Lenda de Candyman agora, né? Um remake também. Então, assim, a gente tem muito filme é uma continuação, na verdade, né? Ah, é uma continuação? E é isso que é interessante, assim, eu acho que aqui o tema objetivo é a gente pensar em filmes que deveriam ter uma continuação e não tiveram, ou que poderiam explorar mais coisas, mas eu acho que no caso do Candyman, por exemplo, a gente tem, por exemplo, um filme que foi uma trilogia, mas os 2 filmes seguintes foram toscos, aí eles desconsideram, então consideram só o primeiro. Então, tipo, considera só o primeiro lá, o mais clássico, que de fato é um filme muito bom, e aí você vem pra esse. É uma mescla de remake com continuação. Então...
e é isso, é uma coisa que tem sido feito cada vez mais, né? Reboot, remake, aí você pega uma ideia e considera uma coisa, mas revolta outra. Aí agora, ainda com esses negócios de universo Marvel, vai ter o Homem-Aranha, que vai ter Homem-Aranha do passado, do futuro, eles vão se misturar. Eles podem fazer essas coisas de vira-volta no tempo, que você consegue fazer umas misturebas e tal. Esse tipo de coisa é o mesmo princípio, né? Só é uma roupagem nova para você aproveitar uma franquia, ressignificar alguma coisa tal, e considerando só o que vale a pena e desconsiderando o que não vale, né? Tipo, as estratégias que eles vão encontrando, né? Então, eu acho isso engraçado. Agora, tem essa parte, né, que vocês estavam comentando, que é a parte comercial, né? E aí é óbvio que os estúdios olham para os seus produtos, os produtos que eles colocam no ar, com esse olhar comercial. Quer dizer, você produz, o negócio dá certo, você pensar em fazer uma continuação, e inclusive, né, nas negociações, quando você vai fechar lá com os atores e tal, isso também acaba entrando também no pacote de negociação. Quer dizer, você não fecha mais com um ator, tipo, só pra um projeto. Você começa a falar, pô, tô fazendo um filme que eu entendo que ele pode virar uma franquia, que ele pode ter uma continuação, então eu já fecho com esse ator pra 2, 3 filmes. Aí, se o filme, sei lá, fracassa logo no primeiro, você já tem um contrato com esse ator, encaixa ele em outro projeto, por exemplo. Então, tipo, você já cancela, tem esses... né? Ou cancela. Provavelmente, geralmente o contrato prevê isso, tipo, se for ter, eu garanto você, se não for ter, eu te dispenso, né? É isso. Mas uma coisa dessas produções que eu vejo, sei lá, de forma positiva, é que elas estão se adentrando muito nos personagens que a gente adorava, sabe? Então, por exemplo, Cruella, né? Que é um remake, uma continuação, aquele continuação remake do 101 Dálmatas com a Glenn Close e tal. Se adentra total a história da Cruella e humaniza ela, e aí coloca ela como uma figura importante e também ao mesmo tempo mostra os defeitos, enfim, os traumas, né? E isso eu acho muito interessante, assim, eu acho isso muito legal. Sim, é bem legal mesmo, sim. Que também, assim, volta um pouco na questão da série, né? Acho que por isso que a gente vive um período que as séries são tão valorizadas aí, né? Já faz um tempo, mas continuam sendo. Porque a série é isso também, né? Você tem lá 8 horas, 10 horas pra se aprofundar nos personagens, pra se divertir com eles. E aí você se afeiçoa a eles um pouco mais do que num filme você exigiria, sei lá, um roteiro muito mais elaborado ou uma coisa mais profunda, tal, né? Sim. Gera muita curiosidade também, né? Quando a gente tem um personagem muito icônico, essa curiosidade... Porque ninguém pensava na Cruella, né? Como a Duda mencionou ali. Ninguém pensava muito nesse passado da Cruella, assim. Só que por ser uma personagem tão icônica, tipo, por que não, sabe? Explorar esse passado dela, assim, a história dela. E isso pode vir com muitas outras continuações de muitos vilões da Disney, assim, sabe? Sim, com certeza. Uhum. Agora, a gente entende como continuação os spin-offs, por exemplo? De certa forma, sim, né? Acho que, tipo, é que o spin-off, ele pressupõe... Você vai pegar um outro personagem, né, e fazer uma outra história. Eu acho que, assim, o que eu tava pensando aqui pra esse podcast, assim, quando eu tava refletindo, né, sobre que filmes que eu falaria e tal, eu tava pensando assim, putz, acho que o mais legal é quando você tem um universo que dá pra explorar. Então eu entendo que continuar o universo, o ambiente, a energia daquele filme, já é uma certa continuação. Tecnicamente, não, porque você teria que continuar a história a partir do ponto que parou do filme anterior, mas de uma forma mais ampla, dá pra dizer que sim, né? Assim, que tem alguns filmes que continuam, a história segue adiante, só que do ponto de vista de outro personagem, do ponto de vista de outra, sei lá, outra área dos personagens do filme, né? É que nem Hobbs and Shaw, né? Aquele spin-off da Velozes e Furiosos, assim. É, tipo, só meio que entre a briga dos dois personagens ali, né? Do Hobbs e do Shaw. Mas ambientada no mesmo universo, né? Você falou Hobbs, da hora eu pensei no Hobbit. Eu falei, exato. Ótimo exemplo de um spin-off ruim. E que tinha tudo pra ser bom, né? Se eles tivessem feito um projeto um pouco menor, tinha tudo pra ser bom. Que daí não seria continuação, né? Seria justamente o contrário, né? Seria o prequel, né? Enfim, acho que daí não entra como continuação, porque daí a história
antes daquela, né, e tal. Mas também, dá pra dizer que é a continuação do universo. Não é uma continuação do universo. Isso é interessante também de pensar, né, no prequel, porque é isso, o spin-off é essa derivagem, né, então você assiste, faz a obra, daí você pega um personagem ali, uma situação, alguma coisa, e aí você cria uma história para aquilo, então ela deriva da história principal. No caso do prequel, a gente conta uma história anterior àquela. Então, o filme que foi lançado antes e que depois ele ganha o prequel, o filme que é lançado antes, ele é uma continuação do prequel. Ó que loucura o pensamento, tá vendo? Ele foi... Sim. Né? Faz sentido. E tem uma diferença também, que é quando você olha para um projeto, para um filme e fala, vamos continuar. E no caso do Hobbit, né, que é tipo, vamos então adaptar esse outro livro, né, porque já estava escrito faz tempo, foi até, acho que até na ordem, né, Tolkien escreveu, tipo, o primeiro Hobbit, né, depois o Senhor dos Anéis, né, então teoricamente eles só adiantaram a adaptação do livro, sei lá, enfim. Mas eu acho muito perigoso esses spin-offs, porque eu acho que ao mesmo tempo que eles podem trazer uma riqueza gigante para a história, eles também podem acabar, assim, não com a obra original, eu não acho que isso seja possível, porque a obra original, eu lembro que até a gente conversou em um podcast aqui, já tá lá, já tá feita, já foi um sucesso. Só que ela pode trazer um bodezinho do que, sabe, você criou de expectativa em cima daquela história, sabe? Eu lembro que até quando eu tava no Cineclick, eu escrevi uma matéria muito interessante, assim, sobre filmes que a gente nem sabia que existiam continuação. E um deles era exatamente a irmã da Carrie, que criaram esse personagem em cima da história. E, tipo assim, é um filme, assim, péssimo, que ninguém lembra que existe, sabe? Né? Não, acabou, sabe? Acabou com a ambientação, com aquela coisa, enfim, incrível, né, que a Carrie tinha. Enfim, foi assim, sabe? Então, tem isso também. É o nosso pai e a gente tem a chance de ver ele, mas só vai dar certo se a gente tiver a gema. Não! Meus dias de enviar pessoas em missões perigosas acabaram! Inacreditável. Uma das minhas piores atuações e eles não duvidaram de mim nem por um minuto. Back when we were acquainted 4 years ago, her name was Vernita Green. Her code name was Copperhead. Mine, Black Mamba. Você falando me lembrou agora também do Solo, né? O filme lá do Han Solo, uma história, Star Wars e tal. Passou na Globo agora. Passou na Globo exatamente essa semana. E é interessante porque esse filme, ele caiu numa desgraça pros fãs que eles simplesmente resolveram manter o amor pelo personagem e ignorar esse filme, né? Exato. Isso acontece muito, né? Você só esquece que ele existe. Exatamente. Tem que lembrar, gente. Não, mas acho que é um pouco isso mesmo, né? Acho que, tipo, do ponto de vista comercial, no pior das hipóteses, o filme vai ser esquecido, né? Eu acho que eu mesmo sou a única pessoa que eu conheço que não odiou o Solo, né? Tipo, eu achei ok. Não amei, mas também não achei tão ruim. Mas, assim, eu acho que tá aí que tá a questão, né? Tipo, se fosse uma coisa que estragasse realmente, que, sei lá, que as pessoas falassem, nossa, nunca mais vou assistir o original, ou a partir de agora eu odeio o Han Solo, e não, aí ninguém ia arriscar, né? Então, acho que eles se permitem arriscar justamente porque, no pior das hipóteses, o filme é esquecido, o filme é deixado de lado e ninguém mais lembra dele, né? Então, acho que... E aí que tá, eu acho que o X da questão, assim, que é... Sendo um filme bom, ele pode ser original, continuação, reboot, remake, o que for. Sendo bom, ele vai ser bom, sabe? Então, assim, tava pensando no Dois Irmãos, da Pixar, que eu adorei o filme. Ele é muito bonito e tal. E ele é um filme que acho que ele tem um universo a ser explorado. Ele pode ter uma continuação, não sei se a Pixar tá planejando. Ele pode ter uma continuação, ele tem universo a ser explorado. Depois você, putz, seria legal uma continuação. Eu tava pensando, mas que continuação, sabe? Seria assim, teria que ter uma boa história pra contar. Aprofundar na relação entre esses irmãos, ou criar uma outra aventura com outra questão. O próprio Divertidamente, né? O Divertidamente, porque ele já perderia o apelo de algo que a gente não conhece, né? Porque no primeiro filme, no primeiro, eu já tô presumindo que vai ter outro. Divertidamente, a gente não conhecia aquele negócio de estar na mente da pessoa.
Aí a gente conhece lá, isso é a parte da diversão. Então você tem que ter uma história muito bem elaborada, com uma proposta muito interessante, para poder superar essa coisa que a gente, tipo, já conhece. Senão vai ser mais do mesmo. Você vai falar, é a mesma coisa, porque eu já conheço a cabeça das pessoas, já sei que são aqueles bonequinhos e tal. Então é legal isso, tipo, você tem que ter uma história muito boa. Tendo uma continuação boa, tem tudo. Mas eu acho que isso se aplica a qualquer filme, né, Dani? Claro. Porque o próprio Dois Irmãos, tipo, se também for, a gente já, o plot do filme era o lance com o pai, né, e aí você focar, né, nessa construção dos dois irmãos ao longo do filme, e aí a imagem do pai acabar ser refletida no irmão mais velho, e a valorização dessas relações e tal, e aí para um segundo filme você vai ter que também trabalhar uma história que, né, evolua ainda mais essa relação dos dois irmãos. Então, o que eu acho legal, por exemplo, do Divertidamente, que eu acho que ele tem, e que talvez Dois Irmãos seja até mais difícil de fazer, é que Divertidamente a gente tem a idade da menina, né? Uhum. Então, quando a gente conheceu a idade dela, a gente tá vendo uma menina que tá amadurecendo, passando por um momento de mudança e tudo mais. De repente, agora, a gente pode estar na cabeça dela e ela tá, sei lá, procurando o primeiro emprego dela, entendeu? O primeiro namorado, ou alguma coisa assim, sabe? Foi isso que eu pensei, assim, eu acho que trazer um pouco dessa cabeça acho que é Riley o nome dela, né? Riley. Dessa cabeça adulta, sabe? Com novas emoções. Então, assim, essa busca do primeiro emprego, o primeiro amor, sei lá, saindo da casa dos pais, sabe? Tipo, faculdade, alguma coisa do tipo, assim. Eu acho que seria interessante ver essas novas emoções na cabeça de uma jovem adulta, assim, sabe? De 20 e poucos anos. E sempre dá muito certo isso, né? Tipo, quando a gente vê um personagem crescer durante a trama, assim, e as continuações do filme, dá sempre muito certo. E um exemplo disso, tipo, é o próprio Poderoso Chefão, né? A gente chega com o Michael, tipo, um moleque, né? E a gente vê o pai dele, o Corleone, e aí de repente no segundo filme, que na minha opinião é até melhor do que o primeiro, você olha ele, tipo, ele já tá na mesma condição que o pai e tal, e enfim, repete vários atos dele, mas eles conseguem trazer essa riqueza pra trama, sabe? Eu acho que quando o filme evolui com o personagem, ele se torna muito grande, assim, eu acho que dá muito certo. Poderoso Chefão merece um prequel, Duda? Ai, eu não sei. Teria que ser um projeto com muito cacife, né? Se não for ter um puta de um diretor por trás, melhor nem... Não, e tem filmes que entram nesse sagrado, né? Que é um pouco do que a gente tá vendo agora, por exemplo, com Matrix, que é um lance de tipo... Caraca, eles fizeram um filme, na época foi revolucionário, e o conceito revolucionário, não sei o quê. Tipo, o Matrix trouxe um conceito, principalmente de multimídia, né? Assim, que saiu filme, era jogo, era desenho, era, sabe? Era uma expansão do universo que enriquecia muito aquela história, né? Uhum. E aí agora, com a chegada de um novo filme, a galera tá tudo meio... meu Deus, vamos mexer nisso, que é uma preciosidade do cinema, não sei o quê. Será que o Matrix vai trazer inovações como ele trouxe no primeiro filme e tal? Então começa uma discussão em torno, porque é essas preciosidades, assim, né? São filmes que, tipo, eles são tão redondinhos, sabe? Foram lançados num momento certo ali, tem uma história tão legal, e aí a hora que ou é anunciado uma continuação, ou a gente pensa numa continuação, às vezes é quase um pecado, assim, cara, não posso pensar. E vários fãs já estão com medo, né, porque o próprio Morpheus, que se fala, ele não vai estar presente, né, o ator. Exato. O que né, era tão conhecido nessa. Enfim, então essas coisas realmente podem causar aí um impacto, né? Nessa continuação. Mas você sabe que eu sou, sei lá, eu ultimamente não me importo com isso, assim. Eu acho que mudar ator não é uma coisa, tirando, claro, sei lá, coisas muito icônicas, mas geralmente, principalmente personagens que não são os protagonistas, sei lá, não me incomoda, sabe? Se você chegar com outro ator, falar, eu sou fulano, sabe, não sei, eu acho que as pessoas têm uma... É tipo mudança de temporada de teatro, né, Dani? Que você muda. Exatamente. Teatro muda, tem série que muda, assim, e você aceita. E
Não sei por que as pessoas reclamam tanto É que disso, eu acho sabe? que não dá pra separar... Sei lá, eu pelo menos não consigo a arte do artista, sabe? Eu acho muito difícil, assim, quando você vê, por exemplo, o ator, né, que é o Lawrence, enfim, esqueci o sobrenome dele. Você já olha ele com aquele olhar do personagem, sabe? Porque você sabe que ele foi icônico, você viu ele e, sei lá, você sente, assim, a presença dele, sabe? Como ator e como pessoa. Então você cria um carinho pelo artista mesmo, sabe? Que revolucionou naquele personagem. E ele era central na história, né? Exato. Ele tava nos 3 filmes e ele era o cara atrás do escolhido e tal. Então tinha... Eu acho que é comparável, de repente, se fossem fazer, de repente, uma continuação de Harry Potter, trocar a Hermione, por exemplo, entendeu? Aí iam falar, pô, trocaram, a menina tá aí, por que não chamaram ela e tal? Pô, né? Então... Sim... Mas se tivesse uma treta com a atriz, iam ter que trocar, entendeu? Não Lógico. Como fizeram em Animais Fantásticos, né? Que trocaram o Johnny Depp pelo Mads Mikkelsen. Sim. E no começo, trocaram o Dumbledore, né? Dumbledore, exatamente. Que morreu, né? Não tinha nem o que fazer. O que o Rafa falou do Matrix, por exemplo, quando você tem continuações com muito tempo, né, entre um filme e outro, daí eu acho que também entra essa coisa, tipo assim, você tem que ter algo a dizer, não só no sentido de continuar a história, mas tem que ter uma atualização da temática, sabe? Do assunto que se trata. Eu acho que tem alguma coisa... Sim. Você entende, tipo assim, um filme, sabe, uma continuação de um filme mais antigo, que lá atrás estava falando sobre, sei lá, no subtexto, na subtrama, sei lá, na mensagem dele tinha relação com o 11 de setembro, hoje vai ter que ter relação com a pandemia, sabe? Assim, mesmo que não seja... Não tem que falar diretamente, mas tem que ter... Você falar de coisas atuais, né? Senão daí sim é perda de tempo, né? É um filme que não serviu pra muita coisa, né? Sabe um filme que eu tava pensando quando a gente pensou, né, em fazer esse tema e tal, que era um que eu falei assim, caraca, olha, esse seria um interessante. Só que ele poderia funcionar tanto como uma continuação, né? Quanto realmente ele ter um spin-off ali e tal, que eu acho que funcionaria bem também. Que é Um Sonho de Liberdade. Filme de 94, né? Com Morgan Freeman, Tim Robbins e tal. E por que eu penso nesse filme? Primeiro que eu adoro esse filme, eu acho esse filme muito bom. Mas fico pensando assim, pô, ia ser legal... Até porque tá todo mundo vivo, né? O Morgan Freeman tá vivo, o Tim Robbins tá vivo, o próprio Clancy Brown, que é aquele policial, né? Aquele cara que cuida da cadeia também tá vivo e tal. Então, assim, essa galera tá viva. E assim, o lance do filme, ele tem uma pegada interessante que é... Você tem esse cara que é meio gênio ali, né? Que é o Andy, vivido pelo Tim Robbins, que fugiu da cadeia. Pô, será que não funciona, tipo, mostrar... Porque o final do filme é o Ellis, né? Encontrando o Andy naquele lugar paradisíaco e tal. E, de repente, eles podiam continuar dali, entendeu? Tipo, hoje eles, né? Já velhos... Que raio que deu isso, entendeu? De repente, tipo, pô, será que o passado não pode vir atrás deles? Esse cara que era o Capitão Handler lá, será que ele não pode... Puta, ficou puto porque foi na gestão dele que o cara fugiu e até hoje o cara é perturbado com isso, entendeu? Tipo, tem uns lances de conversa ali que eu acho que poderiam funcionar muito bem, sabe? De diálogo, de drama e tal, que eu acho que poderia funcionar muito bem. É um filme que eu ficaria feliz se tivesse uma continuação. O Stephen King com certeza ia aprovar, né? Que ele deixa fazer tudo, continuar tudo. Não é? Ia ser interessante mesmo. Podia pedir, inclusive, como ele também tá vivo, pede pra ele escrever também, pô. Fala, manda aí, faz encomenda aí, né? Exatamente, faz um reunion aí. Ele escreve em um dia, né? Porque ele escreve 500 páginas por segundo, cara. Pois é. É o nosso pai e a gente tem a chance de ver ele, mas só vai dar certo se a gente tiver a gema. Ah, não! Meus dias de enviar pessoas em missões perigosas acabaram! Inacreditável. Uma das minhas piores atuações e eles não duvidaram de mim nem por um minuto. Back when we were acquainted 4 years ago, her name was Vernita Green. Her code name was Copperhead. Mine, Black Mamba. Cara, tem um que todo mundo
fala, mas eu vou ter que falar, porque pra mim eu queria muito ver isso. Que é o Kill Bill 3. Eu sei que talvez nem exista isso. Tem tipo 1 milhão de planos que a gente não sabe se é fake news, mas enfim. Eu queria muito ver Kill Bill 3. E na minha cabeça, ele traria a Maya Hawke, que é a filha da Uma Thurman, como a filha da Uma Thurman, e traria a Zendaya, não sei como a galera pronuncia, mas como filha da Vernita Green, assim. Eu queria muito ver esse embate. Pode ser uma utopia? Pode. Mas eu queria muito ver essas duas frente a frente, sabe? Pra vingar aquela história das mães ali. Eu acho que seria uma coisa... Eu acho que atrairia muita gente, assim. Mas, enfim, né? Tarantino não tá muito empolgado com essa história, então... Tinha um boato, né? Que esse seria o último filme dele, né? Será que o último filme dele vai ser Kill Bill 3? A galera ficando indo à loucura com isso, né? Mas a gente não sabe, né? Ele fala, ele dá as suposições ali, mas, enfim, isso ainda não sai do papel. Mas seria um filme, assim, que eu acho que seria muito interessante de assistir, sabe? Seria muito bacana, assim, ver essas duas frente a frente. E o fato dele ter feito o volume 1 e o volume 2 é muita provocação, né? Muita. O mercado que tá acostumado a abraçar trilogias, o cara solta um filme que são 2, é isso. É bem a cara do Tarantino fazer isso. Exato. Muito a cara dele. E durmam com essa, né? Engulam essa e exatamente, é tipo assim... Vocês que lutem, entendeu? Vocês que lutem, exatamente. Literalmente. Literalmente. E aí ele, tipo, anuncia que vai terminar a carreira ali no 10º filme. Tá todo mundo na expectativa pra saber se vai ser o Kill Bill 3, se vai ser um novo projeto, de onde ele vai tirar a ideia. Enfim, é isso, né? Ele deixa todo mundo roendo unha, assim, pra entender o que se passa na cabeça dele e qual vai ser esse último projeto dele. Exato. E tem uma coisa que eu acho interessante, que assim, como o Tarantino é um cara muito autoral, né? Apesar de ser um tema meio, né, que a gente fala, mas o que é autoral? Mas enfim, só na superfície aqui. Ele é muito autoral, seria, tipo, impensável um Kill Bill 3 com outros produtores, outro diretor, né? Tipo, ou é o Tarantino, ou não faz. Assim, ou não faz. Topa o projeto, faz alguma coisa, ou melhor não ter, né? Porque isso daí você cai no caça-níquel total, sem nenhum tipo de proposta, né? De ideia, né? De, sei lá, da autoria inicial, né? Esse aí seria um erro grandioso, assim. Não vamos nem jogar esse universo, Dani, pelo amor de Deus. Não, então, e aí tem que ver com quem que tá os direitos. Com certeza tá tudo com o Tarantino, beleza, né? Porque tem alguns projetos que tem isso, tipo, é um projeto autoral, um diretor foi lá e fez de um jeito muito específico e tal, e aí o estúdio resolve fazer continuações. E aí geralmente saem ruins, não saem tão boas, né, assim. Bem que a gente comentou do Maligno, né, no último episódio aqui do podcast, que é um pouco do que o James Wan fez muito, mas com certeza foi pensado, né, tipo assim, eu faço o primeiro filme aqui, depois o estúdio vai aí e toca continuações e tal, né, mas... sei lá, tem algumas coisas que fazem sentido, mas tem outras que não. Tem muita continuação que a gente vê que são projetos, sei lá, só caça-níqueis mesmo, né, assim. É que sabe uma coisa que eu acho interessante? É que o Tarantino, ele tá numa prateleira de diretores que são aqueles diretores que eles são quase intocáveis, sabe, assim? Porque tem um lance de... Por exemplo, você pega um filme e esse filme é lançado hoje e tal. Daqui a 50 anos, resolvem fazer o Kill Bill versão do Quentin Tarantino Jr., sei lá, o filho dele, entendeu? Aí, assim, tipo, isso seria uma blasfêmia, sabe? A galera ia falar, caraca, como assim você vai tocar nisso e tal, babá. E eu acho que essa prateleira que ele tá é a mesma prateleira de, tipo, Hitchcock, Chaplin, sabe? Esses caras, assim, que, tipo, fizeram obras que tem tanto DNA deles ali que é impensável você ver obras com o mesmo nome, tipo, ganhando continuação ou sendo revitalizadas e tal, né? Revividas e tal por outros diretores, né? Uma outra visão daquela obra. Eu acho que ele já tá nessa prateleira, entendeu? Mas olha, eu vou ser aqui advogado do diabo, porque eu vi, não foi recentemente, né? O Doutor Sono, que é a continuação do Iluminado. Sim. E eu achei, assim, sensacional, de verdade. Eu achei, assim, que o diretor pegou a essência do Kubrick, conseguiu colocar de uma... Óbvio que tem também essa essência, né, já de um mestre, que era o Kubrick, então também não foi tirado do nada, mas é um outro diretor, mas ele trouxe, assim, uma
uma visão muito interessante sobre a história, sabe? E também vai daquilo que eu acho que dá muito certo. Você cresce com o personagem. Então a gente vê o principal, né, o menininho, o iluminado, crescendo e virando um adulto problemático e tudo mais. Isso traz também uma reflexão pra gente sobre várias coisas, assim, da narrativa mesmo do filme. Nossa, mas é um ótimo exemplo esse. Mas é isso que eu ia falar. Eu acho que depende muito de como é feito o projeto. Não existe nada proibido, nem nada determinado, né? Tipo, não pode continuar isso, não pode... Depende muito de como vai ser feito, de qual é a proposta, até do tempo, né? Assim, por exemplo, eu lembrei agora não chega a ser uma continuação, mas Os Infiltrados, né, do Scorsese, é um remake, né? Tem um filme antigo, o próprio Scarface, né, o clássico do Brian De Palma, é um remake de um filme, não sei se enquadra na categoria de noir, mas acho que sim, né? E aí, enfim, de um clássico de algumas décadas antes. E é isso, sabe? Tipo, pouca gente lembra do Os Infiltrados original, mas é aquilo, tipo, eles foram feitos por grandes diretores, de uma forma que as pessoas, sabe, assim, não criam uma conexão direta, então tá tudo bem. E eu acho que o Dr. Sono, claro que tá bem explícito, né, que ele é uma continuação do Iluminado, mas vamos combinar, se uma pessoa nunca viu o Iluminado, vai lá e vê Dr. Sono, não vai ser nenhum, né, ela não perde, ela deixa de ganhar, né, em vez de perder informação e tal. Então, eu acho que, sabe, é válido e tá tudo bem, entendeu? E é justamente isso, depende de como é feito. Se você quiser fazer uma continuação do Poderoso Chefão, se quer fazer uma continuação ou prequel e tal, de grandes clássicos, fazendo bem feito e tendo uma proposta e tendo um porquê e conseguindo ecoar a primeira obra, eu acho que tá valendo, entendeu? A grande questão é isso. E referência é tudo, né? Tipo, referência, assim, principalmente nas filmagens, no estilo, né? Que, por exemplo, o próprio Dr. Sono faz de filmar, por exemplo, o personagem olhando pelo espelho e vendo um vulto atrás. Tipo, essas coisas já te fazem lembrar do Iluminado, te fazem ter aquele sentimento nostálgico. Você também... A gente apresenta alguns personagens, então aquela mulher do banheiro mesmo, a velha, enfim, que ficou marcada, né, pra todo mundo. Tipo, se eu falo isso, por exemplo, pro meu pai aqui de 60 e poucos anos, ele vai lembrar já dessa velha, assim, porque ficou marcado nas cabeças, assim, das pessoas, aquela personagem medonha. E aí ele cria essas referências, assim, de uma forma muito incrível, então dá super certo, né? É que eu acho que tem uma questão, é óbvio, né, como a gente tá falando, qualquer um pode fazer. Eu mesmo posso sentar agora aqui e escrever uma continuação de Kill Bill 3. Não significa que vai ser bom. Vamos, Rafa. Você pode, inclusive, fazer uma espécie de continuação, mudar nomes e lançar como se fosse um outro filme. E depois falar, tipo, na verdade, eu fiz pensando numa continuação. Você pode fazer isso? Sim. Não, mas o que acontece é que quando você pega essas obras que vêm desses diretores que estão nessa prateleira alta e tal, a barra de exigência, ela cresce muito, né? Nossa. Porque o olhar para aquilo ele é potencializado. Vou trazer um exemplo para vocês que eu acho assim, que super daria pra fazer. É uma continuação, por exemplo, de Deus e o Diabo na Terra do Sol, filme do Glauber Rocha. Super daria pra fazer, porque é um filme que poderia se passar, inclusive, né, ali na década de 60, 50, enfim, o filme, ele passa até antes a isso, né, mas eu tô falando assim, poderia passar na mesma época, agora colorido, poderiam até fazer preto e branco, pegando algum personagem ali e extrapolando aquela história e tal, com linguajar. Agora, o cara pegar uma obra desse tamanho, do Glauber Rocha, que tá marcado na pedra, na pedra aqui né, do cinema brasileiro, uma obra-prima do cinema brasileiro, e o cara resolveu fazer o Deus e o Diabo na Terra das Sombras, por exemplo, né, é de uma responsabilidade que, se não for bem feito, pode virar uma chacota gigantesca, entendeu? Sim. Faria até uma trilogia, né? Porque tem o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, né? Que tem
Eu até procurei, eu sempre lembro do Antônio das Mortes, né, que é o nome do personagem. E que, enfim, daria pra ter todas as referências, né, que ele tem a história do Antônio das Mortes separada e tal. Mas eu acho que é isso, assim, e é possível que alguém faça um projeto desse, assim, no sentido de que não seria, né, algo impossível, de uma forma até sutil. Tipo, a pessoa não precisa fazer e dizer que é uma continuação do ponto de vista comercial, né? Tipo, 2, 3 e tal. Mas você pode ser, de repente, um diretor querendo fazer uma releitura do cinema novo do Glauber Rocha, blá, coloca um título que parece uma continuação e as pessoas vão presumir, vão falar assim, isso aqui tem uma proposta artística de ser uma continuação, mas se você não, né, nem tudo você precisa ser também, colocar, né, assim, no título ou no roteiro, dizendo isso aqui é a continuação. Você pode fazer uma história que remeta, que traga a ideia de ser algo que continua, né, assim, tipo... que comercialmente é sempre bom, né, Dani? É sempre bom você ter mas eu não sei se comercialmente, no caso desse, por serem grandes clássicos, talvez seja até o contrário, a sutileza ganha mais ainda a crítica, assim, ganharia. Mas eu falando disso, eu lembrei e pensei até no Chinatown lá, né? Tipo, o Chinatown, você pode fazer, por exemplo, uma história de um detetive que sofreu um trauma no passado, e aí você pode ter, na cabeça do roteirista, ele vai pensar assim, esse cara é o personagem do Chinatown vivendo uma nova investigação depois de ter passado o que ele passou. E aí mas você não precisa colocar lá Chinatown 2, entendeu? Você pode só fazer uma história. Isso eu acho interessante, é um exercício com certeza um exercício interessante de roteiro, pra quem quiser fazer roteiro, né? Tipo, pensar numa continuação, muda um nome, faz uma referência, faz uma brincadeira, faz um filme com aquele clima lá, mas remetendo a algo dos dias de hoje, pra estar no Zeitgeist e tal. Acho que, sabe, isso é legal pra caramba. Assim. Isso aí, Dani. Traz o Polanski pra cá de volta. Vamos tirar o Jack Nicholson da aposentadoria. Não. Falei de outras pessoas. Credo, o Polanski pode ficar onde ele tá, né? Não, Polanski não. Na sombra, pelo amor de Deus. Na sombra, Nem na sombra, sabe? Não vamos nem citar esse nome aí, porque... Por favor. É o nosso pai e a gente tem a chance de ver ele, mas só vai dar certo se a gente tiver a gema. Não! Meus dias de enviar pessoas em missões perigosas acabaram! Inacreditável. Uma das minhas piores atuações e eles não duvidaram de mim nem por um minuto. Back when we were acquainted 4 years ago, her name was Vernita Green. Her code name was Copperhead. Mine, Black Mamba. Ô Duda, e você pensou em algum filme assim, de continuação? Eu pensei, cara, eu pensei um bem antigo, assim, mas que ficou marcado na minha cabeça. Eu amo porque vocês me chamaram por eu ser jovem, né? Mas eu só falo assim. Nossa, daqui a pouco vocês estão desligando meu microfone aqui, porque eu vou falar coisa velha. Mas eu pensei, gente, em Vivendo a Vida Doidado. Por quê? Porque eu acho que ele poderia muito ser tipo um De Volta pro Futuro, sabe? No sentido assim de uma continuação. E aí você seguir os passos. Porque querendo ou não, se a gente for pensar, o Vivendo a Vida Doidado, você só segue, tipo, o Ferris Bueller, assim, um dia da vida dele, sabe? Tipo, ok, é muito rico esse dia. Você fica, nossa, meu Deus, que massa. Só que você não tem mais uma continuação além disso, entende? Você também não sabe muito bem a relação dele com a irmã, porque também fica aquele negócio, né? Ela tem um pouco de ciúmes e aí depois gosta dele, mas também tem um pouco de admiração e tal. Então acho que tinha muita coisa pra explorar aí, sabe? Até o relacionamento meio líquido dele com a namorada e também com um amigo que nunca tá bem. Enfim, eu acho que é um filme que dava muito pra explorar. Tipo, eu falo tipo De Volta pro Futuro porque eu acho que seria assim uma trilogia, por exemplo. Eu vejo ele como uma trilogia, sabe? Eu acho que poderia ter até pros dias atuais, assim, dá pra brincar, sabe? Eu acho que seria bacana. Talvez ele velho agora, saindo do trabalho, né? Ou os filhos dele matando aula, sabe? Exato. Ele vivendo na pele, assim. Sim. Não, porque você fica com aquela... na cabeça, assim,
O cara é um gênio, na real. Porque, tipo, ele consegue mentir pra todo mundo. Ele faz, sei lá, o aparelho roncar que nem ele. Ele faz um protótipo dele, sabe? Tipo, em plástico. Sei lá, o que o cara virou, sabe? Sei lá, um gênio pra mim da informática. Não sei, alguma coisa desse tipo. O cara vai participar de reunião no Zoom e faz um boneco dele que só responde. É verdade, é muito bom. Exato, ficou, sei lá, falido. Não sei, sabe? Eu só queria saber. Cara especializado em deepfake, né? Ele faz isso. Mas poderia ser também o contrário, né? Tipo, você pegar lá o Matthew Broderick, os atores, e, tipo, colocar eles fazendo pessoas vivendo vida muito normal, lembrando, né, do período, ou vivendo uma coisa parecida nos dias de hoje. Daria pra fazer mesmo. Eu até anotei, nem só o Curtindo a Vida Doidado, mas os... tipo, filmes do John Hughes em geral, sabe? O Clube dos Cinco mesmo, se você conseguir pegar mesmo que não todos, mas a maioria ou parte desses atores e colocar eles numa, sabe, numa situação de adultos, se reencontrando, dá pra fazer de várias maneiras, assim, sabe? Homenageando o original, mas ao mesmo tempo, sei lá, trazendo questões atuais, entendeu? Interessante, até inclusive, fazendo jabá próprio aqui, o episódio 400 aqui do Cinemação que a gente falou, né, dos filmes do John Hughes, que a gente analisou de um jeito bem profundo, a gente até provoca, né, do tipo, a gente fala que o John Hughes já foi o tempo dele, ele fala de questões que não fazem sentido hoje, ele fala de coisas que remetem o tempo dele, né? Mas é isso, se você conseguir trazer essa galera pra hoje e fazer eles falarem de questões ou voltarem pro que os filmes falam e atualizarem no sentido de jogar para as possibilidades que teria hoje, seria super legal. Dá pra fazer coisas muito bem feitas. E você sabe que, assim, eu acho que tem duas possibilidades aqui que eu acho interessante. A primeira é lembrando, agora que saiu, né, que tá saindo o filme novo do Clint Eastwood, o Cry Macho, né? Que muita gente tá olhando pra esse filme, tipo, pô, o Clint resolveu meio que fazer uma releitura da própria obra, né? Ele discute um pouco mais essa questão do macho man, né? Aquela coisa, tipo, super máscula e o cara que não leva desaforo pra casa e tudo mais, que era uma figura que ele representava muito, assim. Então, com isso na cabeça, tipo, se você pega tanto Curtindo a Vida Doidado quanto o Clube dos Cinco, você faz uma continuação com os mesmos atores, meio que fazendo essa mesma releitura, sabe? Tipo, caraca, olha quanta bobagem que eu fiz naquela época, hoje eu poderia fazer de outra forma, não sei o quê. Poderia ter um tom leve, né? Uma brincadeira, assim, com um tom leve de reflexão e funcionaria. Agora, esses filmes, eles também funcionariam com você pegando, tipo, atores jovens e revivendo o Ferris Bueller, tipo, porque você consegue pegar uns atores muito parecidos com eles, tipo, jovens, né? E fazer uma continuação, tipo, uns dias depois do que aconteceu em Curtindo a Vida Doidado, mas sabe? Aí é mais arriscado. Mas aí a gente entra de novo naquilo que você tava falando, que daí tem que ser bem feito, tem que estar bem encaixado, um bom roteiro. Mas é mais arriscado, porque pra alguém falar assim, nada a ver, nossa, mexeram que não devia mexer e tudo mais, é mais fácil. Se você pega esses... Por isso que eu gosto da sutileza, sabe? Se você pegar, sei lá, por exemplo, um filme com uma determinada história que poderia ser o próprio Ferris Bueller e tal, aí você pode ou não contratar, daí, claro, faria sentido você contratar esses atores, né? E você coloca eles lá, e você faz as pessoas lembrarem do Curtindo a Vida Doidado, mas sem necessariamente ficar citando, relembrando, fazendo flashback, mas simplesmente questionando isso numa história bem feita, é muito mais interessante, porque daí vai ter gente que vai juntar os dois, falar, beleza, tô vendo como uma continuação, e vai ter gente que vai falar, legal esse filme, né? E não vai lembrar do original. Mas, ô Dani, pra pensar no seguinte, ó, um filme bem redondinho, bem feito, assim, você pega um garoto hoje, ele vai ser o novo Ferris Bueller, por exemplo, aí você faz o filme, tipo, continuando alguns dias depois, e aí esse garoto, que é o novo Ferris Bueller, no meio do filme,
ele vai pra uma loja, não sei o quê, e um cara sacaneia ele dentro da loja, e esse cara é o Matthew Broderick. Entendeu? Tipo, o cara, dá uma sacaneada. A fanbase vai à loucura, sabe? Tipo, caralho, o Matthew Broderick zoando o Ferris Bueller, sabe? Sim. Aliás, o título de Curtindo a Vida Adoidado em Portugal é O Rei dos Gazeteiros. Maravilhoso. Meu Deus. E ainda bem que... Não, então, mas qual seria a pior tradução possível? Você colocar o dia de folga do Ferris Bueller. Ninguém ia gostar do filme. Exato. Exatamente. Real. Nossa, o dia de folga do... realmente. Seria isso. Mas por isso tem muita gente que fala assim, tem traduções muito ruins. Você vai ver a pessoa tá reclamando de traduções que não são ao pé da letra, mas tem tradução ao pé da letra, fica péssimo, né? Exato. Sim. Sei lá. E é isso, enfim, é outro assunto, mas... Aliás, outro tema bom pro podcast, né? Tipo, tradução e tal. Exatamente. A pessoa é meio vira-lata pra essas coisas, né? Gostam tudo padronizado, assim. Título americano é mais bonito. Querido, para. Então, mas aí a gente tá falando desses filmes dos anos 80 e vocês lembram de algum filme, tipo, um pouco mais recente, assim, que vocês viam que, esse filme aqui fez um certo sucesso e tal... Será que esse filme aqui me apresenta, pode me dar alguma coisa, sabe? Uma continuação? Um filme mais recente, assim. Sabe qual que eu queria ver? Baby Driver 2, cara. Acho que vai ter, não vai? Demais, né? Eu queria muito ver, assim. Queria muito. Tá um monte de gente cancelada desse filme. Então. Esse é o problema. É verdade, né? Uma galera fez muita merda aí. Não lembro nem quem, porque eu nunca sei. Mas acho que o diretor, o menino... O Ansel Elgort, né? Tem o outro, tem o Kevin Spacey no elenco do original também. Nossa, verdade. Mas ele morre. Não, é então. Verdade, ele morre. Então, no filme ele morre. Mas enfim, pela história, assim, eu acho que seria muito legal, sabe? Foi um filme que me surpreendeu muito. Não foi um filme que eu vi na época que lançou, assim. Eu fui ver, sei lá, uns 2, 3 anos depois. E eu fiquei chocada com o filme, assim, porque todo mundo falava muito bem. E aí eu assisti, eu fiquei vidrada. Eu fiquei vidrada na trilha, eu fiquei vidrada na história. E eu falei, cara, seria muito legal ver um depois, assim, sabe? Como é que tá os dois personagens ali, o casal, se ele ainda continua nessa vida. Eu acho que seria muito bom, assim. Mas, como a gente já lembrou aqui, tá todo mundo cancelado. Então, cancela também a sequência. Mas eu acho que o maior problema desse é justamente o ator principal, né? Porque ele é que tá com os problemas aí, né? Acusação de, eu não sei, de abuso, estupro, sei lá. O Edgar Wright não, né? O Edgar Wright tá... Inclusive vai lançar um filme agora também. Então... não, acho que teve alguma coisa do Edgar Wright, mas nada tão sério, pelo que eu me lembro. Mas o Ansel Elgort vai estar também no filme aí, no musical do Spielberg, né, em breve. Então, assim, é aquilo, né? Aquela coisa que fica... Aquela coisa meio esquisita, assim. O Kevin Spacey tá voltando num drama italiano. Então, tipo assim, né? A galera já era, gente. Cancelou, daqui a pouco descancela. A gente sabe, né, Hollywood. Não, o Kevin Spacey eu acho mais difícil, mas enfim, vai, né, enfim. Enfim. Agora, se a gente colocar isso à parte, a história em si, ela é muito legal de ser contada realmente. E é um típico filme que daria pra fazer, tipo, 2, 3, né? Daria pra fazer muitos filmes, inclusive, dentro desse ambiente, assim. Viraria um Velozes e Furiosos mais cult, né? Tipo, é isso mesmo. Mais caprichado. Exatamente. É tipo isso, né? Gente, Up pode ser considerado atual? Pode, lógico. Porque, tipo assim, eu acho que é uma animação, assim, dos últimos tempos que eu vi uma das melhores, na minha opinião, da Pixar, né? E, cara, eu acho que ela merecia, assim, uma continuação, sabe? E dá pra fazer uma coisa bem legal, principalmente do Carl, assim, tipo, ele se transformando mais amigo, mais próximo, né, do menininho, do Doug. Doug não, né? Russell, E aí, eu acho que dava pra criar um enredo muito emocionante também sobre essa mudança, né? Porque ele não tinha os pais, o Russell, então ele ficava muito sozinho, e aí o Carl vai tirando aquele coração de pedra e vai se transformando quase pai do menino. E eu acho que dava pra assim, também, sempre vou seguir a mesma regrinha, eu acho que dá pra evoluir com o personagem, sabe? A gente vê o Russell, assim, talvez crescendo na adolescência,
e o Carl também junto. Pode ter um final trágico, não sei, tipo o Carl morrendo. É aquela bem, né? Mas enfim. Um negócio assim, sabe? Um final bem trágico. Enfim. Aquele início de Up no mundo inverso, né? O final do Up 2 é o Carl morrendo. Ai, gente, juro, eu pensei nisso. Eu fiquei meio mal por mim, assim, mas Mas tem que ensinar as crianças a lidar com a perda que a pessoa. Meu, já é um filme triste pra caramba, assim, não vejo também porque não terminar triste. Aí eu acho que é isso, assim, eu vejo mais o Up mesmo, tendo uma continuação bacana, juro. Agora, vocês veem que a gente, tipo, começou fazendo esse exercício com filmes da Pixar, e aí eles voltam, porque a Pixar tem esse poder, né? Porque a Pixar é burra e só continua coisa que não precisa. O carro. Não, carros, exato, isso que eu ia falar. Gente, carros, por favor. Pra quê? Não, acho que o Carros é a única coisa da Pixar que eles falam assim, gente, vamos continuar porque vende boneco. Vende, exato. Ganha dinheiro. Não, tem o próprio Toy Story, né? O Toy Story ainda tem continuações muito bem feitas, né? Tipo, mais caprichadas. Mas também, tipo, né? Sei lá, o 4 já não precisava, né? É que eu acho que esses filmes que a gente tá falando, eles têm uma temática, assim, que passa por eles, que capturam muito também o público adulto, sabe? E esses outros filmes que, tipo, vão ganhando essas continuações, eu acho que eles pensam muito na parte mercadológica mesmo, né? Que é, tipo, o público infantil que pira naquilo e aí quero ficar nesse universo e tal. Então fica voltando, né? Então, essa é a ideia que eu imagino que é o que eles fazem, são esse cálculo, porque se você for pegar os filmes da Pixar, os últimos lançados, assim, tem muitos filmes legais ali e que mereceriam, né? Tipo, pô, são todos filmes assim que, pô, daria pra fazer uma continuação, daria pra trazer mais uma camada dessa história e tal. E aí a gente olha e fala, não, mas aí os caras lançam de novo Carros. Exato. Não, e eu lembro que era bem na época que também tava pra lançar o segundo dos Incríveis, assim. Não, na verdade já estavam falando sobre o segundo dos Incríveis, né, a continuação. Só que não lançavam, tanto que foi agora, né, tipo, há 2 anos atrás, não sei, que foi o 2. E, tipo assim, a gente tava esperando, eu lembro, eu era pequena, porque eu vi os Incríveis, eu achei muito incrível. É muito incrível. Eu achei super massa, assim, o filme. E aí eu fiquei esperando a continuação, todo mundo, nossa, vai ter, não vai ter. E aí, e nisso, Carros lançando. E eu, tipo, o que eles estão fazendo, sabe? Eles estão gastando grana com isso? Então, sei lá, eu fiquei meio com bode da Pixar por conta disso, assim. Vai ter o Lightyear, né, que é uma continuação, não seria uma continuação, seria um spin-off que eles vão fazer, mas, tipo, tem outros filmes que daria super, o próprio Wall-E seria um filme que daria pra continuar. Nossa, é verdade. Nossa, sim. O de agora, né, que eles lançaram agora, o próprio Luca, que termina com ele indo pra escola. Pô, quem quer ver o Luca na escola, sabe? Sim. Várias aventuras que ele pode passar ali na escola italiana, experimentando novas comidas e tal, né? Pô, seria super legal. Sim. Então, assim, a Pixar realmente, porque eu acho isso, a história deles é tão bem trabalhada que eles conseguem sempre deixar essas pontas assim pra você falar, pô, quero mais. E aí, não necessariamente você vai ter uma continuação. Às vezes você tem um novo filme da Pixar. E aí, como você tá carentão de Pixar, você consome, pronto. Mas é legal que a Pixar é tão focada, claro, tem essas continuações aí, mas eles são tão focados em criatividade, em novas ideias, que eles justamente fazem o contrário do que muitos estúdios fazem, né? Tipo, eles vão pro caminho de trazer sempre coisas novas e não dar foco em continuações, né? Assim. Então, eles quase que vão numa certa contramão mesmo. E fazem o contrário, tipo, não continuam e deixam a gente com esse gostinho de quero mais, que também não deixa de ser uma estratégia também, sei lá. Sim. É o nosso pai e a gente tem a chance de ver ele, mas só vai dar certo se a gente tiver a gema. Ah, não! Meus dias de enviar pessoas em missões perigosas acabaram! Inacreditável. Uma das minhas piores atuações e eles não duvidaram de mim nem por um minuto. Back when we were acquainted 4 years ago, her name was Vernita Green. Her code name was Copperhead. Mine, Black Mamba.
falar um pouco sobre Oscar, filmes de Oscar. Porque esses são filmes que a gente pensa pouco em continuação. E muitas vezes eles não têm, são obras fechadas únicas, né? Vou dar um exemplo recente aqui que a gente viu desses últimos filmes de Oscar que a gente viu agora, né, serem discutidos e tal. O Minari, por exemplo, é um filme que teria condição de ter continuação, mas é um filme que muito provavelmente a gente não vai ver nada sobre isso, provavelmente não vai ter nenhum tipo de continuação, porque, né, é um filme fechadinho ali naquela história e tal. Agora, teria possibilidade, né? Se fosse talvez essa seja a questão. Na balança comercial ali, é um filme que não tem por que ter continuação. É isso. Por exemplo, do ponto de vista comercial, tanto faz ter continuação ou não. Não vai ter gente querendo ver a continuação do Minari ou do Nomadland, né? Tipo, vamos ver mais da Frances McDormand. Mas é aquilo, se o autor, se a pessoa que criou quiser e tiver algo a dizer, acho que não tem problema, né? Do tipo assim, sabe assim, o que você vai discutir, sobre o que você vai falar, continuando o Minari, sabe? Qual é o assunto, que tipo de coisa você vai trazer, que proposta artística e tal, porque daí esses filmes a gente tá falando realmente de coisas com, né, tipo, relação com o hoje e tudo mais. Se tiver, beleza, mas daí continua sendo um filme autoral pra fazer, né, carreira em festival, um filme que vai focar em dizer algo que o diretor quis continuar dizendo, e não do ponto de vista de, sei lá, levar pessoas que querem ver continuação, entendeu? Acho que existe uma diferença, né, aí, tipo, de você fazer continuação do Minari com fazer continuação que seja do filme do John Hughes lá de trás, que você tem todo um apelo comercial que envolve também, né? Eu acho que essa questão do apelo comercial, aí entra aquele projeto, eu não sei como é que tá o andamento disso, mas é aquele projeto de uma série de Parasita, né? Parece que eu nunca lembro o nome dele, mas enfim, o diretor. Sim. Ele estava envolvido, né, nesse projeto, acho que ia pra HBO, alguma coisa do tipo. Eu acho que é um apelo porque, assim, as pessoas realmente gostaram muito, né? Foi um filme que quebrou um pouco essa bolha do cult ali, do filme de Oscar, e foi para um público um pouco mais popular, tanto que chegou a passar na Globo, TV aberta e tal. Então eu acho que pensando assim, filme de Oscar que teria uma continuação, um projeto novo ali como uma série, eu acho que Parasita entraria nesse bolo assim, de tantinho de apelo comercial, sabe? É verdade. E é legal, assim, é interessante pensar nisso, porque, tipo, pelo menos eles estão fazendo uma série em vez de um outro filme, e tem o diretor, né, o Bong Joon-ho lá comandando, tendo algum controle criativo. O que já é diferente desses remakes que os americanos adoram fazer, de filmes que fazem sucesso em outra língua, e daí eles falam, precisamos fazer uma versão americana pelo simples fato de que não gostamos de ler legendas. Tipo o Old Boy, né, que é coreano também, o Spike ele dirige, mas não é nada demais. Tem aquele, nossa, gente, eu fiquei revoltado. Um dos meus filmes que eu mais gosto no mundo, que é O Segredo dos Seus Olhos, tem uma versão americana que é muito tosca, desnecessária, assim, sabe? Apesar de que eu vou falar, apesar de que eu vou indicar um no Plano Detalhe que também é isso, mas é outra coisa. Mas pras pessoas. Mas você falou dessa questão de remake americano, assim, eu lembrei do Druck, né? Druck, que pode ganhar um remake norte-americano. Tipo, por quê, sabe? Ai, gente, socorro. Por quê, assim? Foi um exemplo recente, assim, que eu lembrei agora. E eu fiquei exatamente com esse pensamento, tipo, por quê, sabe? Eu acho que é interessante essa mudança, né, como a Thames falou e o Dani também, de formato mesmo. Tipo, você pegar um filme que já é um clássico, por exemplo, Parasita, né, que já revolucionou no meio de longas metragens, e trazer para uma minissérie. Eu não vejo problema nenhum. Como, por exemplo, gostaria de ver um filme de algo... basicamente um resumo de alguma minissérie, ou trazer mais um aprofundamento mesmo no personagem, ou enfim, sabe, um outro formato. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo que eu vi esses tempos da HBO, eu achei o máximo, assim, é uma minissérie que se chama Sharp Objects, e eu achei com a Amy Adams, e tipo assim, eu acho que daria super pra fazer um filme, sabe? Sim. E sobre a personagem, enfim, porque tem um plot twist aí, e é super incrível, assim, eu acho que dá pra fazer em outros formatos esses clássicos. Sim. Funciona no streaming muito, Duda, você falou disso, eu lembrei do Sense8, que
decidiram cancelar e tal, e aí fizeram tipo um episodião. Que na verdade é um filme, né? 2 horas aí. Eu um filme também. Pra fechar. E eu acho legal isso também, assim, sabe? Você tem uma série, uma minissérie, e rola mais alguma coisa, mas aí às vezes não necessariamente tantos episódios, ou não necessariamente, sei lá. Sim. Algo grande, você faz um filme, ele tá no streaming, né? Acho que o streaming não deixa de ser também um lugar de, sabe assim? De... Mais flexível, né? Flexível, né? Sim. De você poder ter essas variações e tal, não depende do cinema, público que vai lá descobrir o que tá passando no cinema. Não, o streaming tá lá, eles só anunciam e tal. Pô, é mó legal isso, assim mesmo, né? Eu também faz acho. sentido. É, que a gente acaba vendo um certo pragmatismo, assim, na questão de continuação, tá sempre atrelada a parte do comercial, é isso. Tipo, a galera olha, vê se foi bem de bilheteria, se vendeu, se não vendeu. É muito difícil, é raro, existe, obviamente, mas você vê um projeto picotado em 3, em 4, né? Várias continuações, assim. Muitas vezes o projeto ele é feito de maneira única e aí ele vai se desdobrando. Eu imagino até que, sei lá, para os diretores e tal, de mais renome, vamos pensar aqui, por exemplo, um Scorsese, são pessoas que, tipo, pensam em projetos fechados, né? Porque eu gostaria de contar uma história sobre o cara da máfia, que era faz tudo lá, um matador e não sei o quê. Eu quero contar essa história. Eu faço um filme de 3 horas sobre isso, acabei de fazer o projeto, coloquei ele no ar, tá sendo assistido, vou pro meu próximo projeto. O cara não fica, tipo, muito tempo em cima da mesma coisa e fala, pô, deixa eu pensar numa continuação pra esse personagem, né? Geralmente a ideia é justamente, tipo, vou fechar essa história aqui e parto pra uma outra coisa e tal. Até porque a demanda de produção e tudo mais é muito grande, né? O cara fica dedicado a um projeto desse, tipo, 3, 4 anos, às vezes, e é uma coisa que te suga muito. Então eu imagino que, tipo, é você colocar um filho, né, no mundo, e aí você fala, bom, tá feito, né? Agora é isso, agora tem que deixar e vou partir para um próximo projeto, entendeu? Tem a ver com o dizer o que queria dizer, né? Tipo, acho que a maioria desses diretores vai dizer isso, assim. Fala assim, eu falei o que eu queria dizer, tá aqui, agora eu quero dizer outra coisa, né, que não tem nada a ver, né? E acho que não são todos que passam por essa coisa de dizer várias coisas com esses mesmos personagens, né? Né, a maioria dos projetos desses diretores é isso, é tipo, falei isso aqui nesse filme e agora eu quero outra coisa. Né? Tem outra história pra contar. A própria a Ava DuVernay, sou apaixonado por ela. Ela fez alguns filmes, tipo, quando ela fez Selma, por exemplo, né? Um filme biográfico, né? Assim, então não tem mais muito pra onde ir. Ela poderia, tipo, fazer algumas continuações nesse sentido, tipo, de Selma, mas de repente isso, você fazer um spin-off, né? Alguma história que ramificou dali, ou de repente, né, uma outra parte importante, né? Biografias de outras personalidades. De outras personalidades, exatamente. Mas partindo daquilo, né, seria super legal também. Então, tipo, são assim, pô, uma diretora que eu falo, nossa, quero ver mais coisa que ela pode me dar, mas, tipo, eu quero ver a próxima história dela também, né, não quero também que ela fique só em Selma 2. Não, então, e tem também a viabilidade financeira. Uma coisa é você falar assim, vamos fazer sobre o Selma, né, sobre biografia praticamente do Martin Luther King. Outra coisa é você chegar e falar assim, olha, eu tenho uma biografia de, sei lá, vamos supor, de uma pessoa que era ligada a Martin Luther King, que foi super importante na luta. Tipo, a maioria dos produtores vai falar, pô, muito bacana, amo que você quer fazer isso, mas não tem condição de eu dar esse dinheiro pra você fazer isso, porque não tem o mesmo apelo, né, comercial. Então também tem isso, tipo, onde que você consegue grana pros projetos, né? Se bem que a Ava DuVernay hoje, eu acho que ela passa a mão no telefone aí e consegue um financiamento relativamente rápido. Não, então, mas depende do projeto, né? Eu acho que é isso. Sim. Não é só isso, tipo, acho que nenhum diretor é só qualquer coisa, tipo, sabe assim, se o Scorsese quiser fazer um filme
muito viajado, coisa que provavelmente ele nem vai ter mais essa ideia porque ele já tá, né? Mas se ele quiser fazer uma coisa muito viajada, provavelmente vai ter produtor falando, amigo, tanto, não é à toa que o Irlandês ele só dependeu da Netflix, ele tava com o projeto fazia tempo, né? Sim. E não conseguia, ninguém conseguia, falava, cara, não vou pagar um filme de 3 horas desse aí e tal. E aí a Netflix falou, bora aí, vamos fazer, entendeu? Gente, é tipo Nolan, assim, eu ia até comentar isso. Eu tenho um pouco de medo dos novos filmes dele e até de algumas continuações, tipo, por exemplo, o próprio A Origem, né? Uhum. Tipo, foi um filme só, e ok, tem gente que, nossa, queria muito uma continuação daquilo. Só que o Nolan, ele pira às vezes na batatinha, porque, por exemplo, o Tenet lá, eu assisti e tal. Cara, me deu uma preguiça, assim, porque eu achei que é um filme que é até um pouco, sei lá, egoísta da parte dele, porque ele faz de um jeito que é exatamente pra você não entender nada do filme, sabe? E aí você fala, ok, agora eu entendi. Mas aí ele dá outra narrativa, e aí volta no tempo, e é sempre a mesma coisa, sabe? Ele tem um padrãozinho dele do tempo, do espaço-tempo lá. Mas, enfim, eu acho que ele, por exemplo, eu tomaria cuidado, sabe? Eu falaria, calma, espera um pouco, sabe? Agora, sabe que tipo de filme que não tem continuação de jeito nenhum? É documentário. Documentário não tem continuação. Sim. Inacreditável. Pô, e tem documentários que eu gostaria de ver mais sobre aquilo, mas também é aquilo, é uma história muito fechada, né? Mas daí vira outro documentário, né? Vira outro documentário. Mas não poderia ter, tipo, democracia em vertigem e depois democracia no buraco. Tipo, passar o momento de agora, sabe? Tem do Porta dos Fundos lá, Teocracia em vertigem. Exatamente. Mas, Rafa, você viu que vai ter continuação do Tiger King, né? Mas aí é uma série documental, né? Mas diferente. é um documentário, né? Aí tem que ser série documental, né? Eu diria. Documental, Aí é mais interessante colocar nesse formato. Mas realmente, documentário para documentário, não vejo como continuação. Agora que a Petra tinha mais coisa pra colocar no Democracia, vai. Tinha, muito mais. Então, o que não falta pra ela é material. Nossa. Se ela pegar os últimos anos, caramba. Gente, acho que ela deve olhar com preguiça, né? Deve. Meu Deus do céu, imagina contar tudo isso, cansaço. Ela deve começar a escrever o roteiro e falar, eu desisto, chega. Chega. Nossa, decepção. Plano detalhe da semana, aquele momento gostoso que a gente tem aqui de dar dicas pra vocês que estão aí ouvindo a gente, né? Aquela dica que vai te fazer alguma coisa diferente aí durante a semana. Às vezes não sei o que procurar, não sei o que assistir, o que ler, o que fazer. A gente vem aqui dar algumas dicas, algumas diretrizes. E dessa vez o Dani vai começar pra gente. Dani, o que você trouxe de bom de plano detalhe essa semana? Vou dar uma dica só. Dei até o cliffhanger agora, né, no podcast de um filme que no fim das contas é um remake, né, um remake americano de um filme francês. Eu não consegui ver o filme francês, me desculpem, mas é muito bonito, é um filme muito agradável, quentinho no coração, tal, que tá nos cinemas, que é o No Ritmo do Coração, né. Ele passou em Sundance e tudo mais, é da Apple TV, até eu não sabia detalhes, ele é da Apple TV, só que no Brasil e na América Latina ele tem distribuição fora do streaming, daí ele foi pro cinema, né, então ele tá nos cinemas, que é a história de uma menina que é a única pessoa que ouve, né, enfim, ouve na família dela. O pai, a mãe e o irmão são surdos. E ela canta, e ela quer começar, né, entrar numa faculdade de música, e tem todo um drama porque ela é meio que a intérprete da família, ela vai com a família pros lugares. Se você for analisar profundamente, não é nenhum filme genial, é um filme bonito, gostoso, sabe assim, divertido,
divertido, pra fazer você chorar. Tem uns 2 momentos, assim, que são feitos pra você dar aquela coçadinha, assim, no olho, falar, ai, meu Deus. Mas, mesmo assim, é um filme super bonito, super gostoso de ver. Típico filme, assim, de domingo à tarde, sabe? Assim, pra você dar aquela relaxada, aquela tranquilizada. Mas, enfim, vale muito a pena. Tá nos cinemas, logo com certeza deve estar nos streamings, enfim, pra quem preferir esperar. Mas vale muito a pena. É super, super legal. Os atores, inclusive, né, que fazem os personagens surdos, são atores surdos. Eu achei muito legal. Eles, sabe, assim, eles são muito engraçados, muito carismáticos. Enfim, fica a dica. Aliás, só contar um bastidor sobre esse filme, né? Porque esse filme foi citado pelo um patrão do Cinemação aqui, que é o Luiz Vilela, lá no nosso grupo secreto, né, no WhatsApp. O Luiz mencionou e tal, falou, pô, fui ver esse filme, achei super legal e tal, me emocionei, papapá. Aí o Dani falou, pô, gostei também desse filme. O cara falou, alguns dias depois saiu crítica do filme no Cinemação. O Dani se empolgou e foi lá e escreveu. Não, na verdade não me empolguei, não. Eu tava enrolando, já era pra ter publicado até antes, mas eu me enrolei. Não, mas você foi motivado, pô. Um pouquinho, não, sim, mas eu tava esboçando já, assim. E consegui publicar, ainda bem. E você falou, eu lembrei, né, o francês é muito fofo também, assim, é a mesma pegada. E eu assisti há alguns anos e me apaixonei, assim. E aí quando eu fui ver o trailer de No Ritmo do Coração, eu falei, cara, eu conheço essa história de algum lugar, assim. E aí eu fui ver que era um remake e tal, mas só aproveitando essa dica do Dani aí, porque a Família Bélier, né, o nome do filme francês também é muito fofinho, assim. Dê essa coçadinha no olho. No Ritmo do Coração ainda não assisti, preciso ver. Então, eu não vi ainda a Família Bélier, quero ver, mas no Família Bélier acho que eles não são, tipo, outra profissão, né? Porque eles são fazendeiros, se não me engano. Na Família Bélier eles são fazendeiros e no Ritmo do Coração eles são pescadores. Enfim, muda um pouco o clima do ambiente, né? Mas legal. Mesmo. Muito bem, então tá aí. Então, primeiro plano detalhe aqui do dia, um filme que o Dani trouxe pra gente. E você, Tami, o que você trouxe de bom pra gente aí, de plano detalhe? Bom, gente, eu trouxe uma dica e vocês sabem que eu amo coisa leve, né? Eu gosto de coisa que me desliga o cérebro. Então, eu vou indicar uma série que tá na Netflix que chama Good Girls. Tem 4 temporadas, mas são temporadas bem rapidinhas. E ela acompanha a história de 3 mulheres, mães, assim, donas de casa, que problemas financeiros chegam, né? Todo mundo sabe o que é isso. E aí elas decidem roubar o mercado, que uma delas trabalha ali, elas vão fazer um assalto, roubar uma grana. Só que elas acabam se metendo no meio de uma gangue, mexendo com lavagem de dinheiro, o negócio vai piorando. Mas é uma série super leve, assim, você dá muitas risadas. E ela chegou agora na 4ª temporada, entrou agorinha na Netflix. E ela tem a Christina Hendricks de Mad Men, né, no elenco. Tem a Mae Whitman também. Enfim, é uma série bem divertida, assim. Eu acho que é bom naquele fim de noite, sabe? Pra você desligar a cabeça. Então fica aí o meu plano detalhe de hoje. Muito bem, tá aí, ó. Good Girls, série que tá na Netflix. Muito bom. E você, Duda, o que você trouxe pra gente de bom? Bom, eu trouxe um documentário que dos últimos tempos, assim, foi um documentário mais estranho na maneira de dizer, mas é um estranho muito bom, que é Dick Johnson is Dead, que é da Netflix. Enfim, basicamente é a filha dele mesmo que faz esse documentário e ela coloca diversas mortes pra ele. Então, tipo, ela faz basicamente uma narrativa, assim, de possíveis mortes e como ele morreria, porque na verdade ele tá morrendo. Ele já tá um senhor, assim, ele deve ter uns 90 anos, 85, 90 anos, e ele tá com câncer. Ele tá em uma fase terminal, assim, e aí ela vai possibilitando como ele poderia morrer. Só que é uma coisa, assim, tão profunda e bonita ao mesmo tempo, porque mostra, sei lá, a morte de uma maneira tão peculiar, de olhar um pai, assim, sabe? Enfim, sua fase já vulnerável, mas de uma maneira, assim, tão gostosa que você acaba se emocionando, mas se emocionando pro bem, sabe? Você acaba vendo a morte de uma maneira mais agradável, até engraçada em certo aspecto, assim. Então fica aí minha dica, eu achei bem legal, assim, bem diferente esse documentário. Legal. Que legal, cara. Gostei também. Nossa, eu gostei também. Na minha lista aqui, já tô... eu acabei de colocar aqui. Gente, é o máximo, é muito legal, juro. Muito bonito, assim. Chorei. Bom, pra fechar então o plano detalhe, né? A gente tá aí com filme, com série, com documentário. Eu vou indicar pra vocês um podcast. Daí a gente fecha aqui o pacote de mídias.
Vamos pegar várias mídias. Que é o podcast lá do pessoal da Maremoto. A Maremoto, pra quem não sabe, é do Caio Corraini, que é editor de podcast, edita Mamilos, o Caso Evandro, Projeto Humanos, né? Enfim, ele é editor e eles resolveram fazer um podcast deles, onde eles chamam uma galera pra conversar. E esse podcast se chama Maregrama. E no primeiro episódio, o Caio trouxe o Ivan Mizanzuki para justamente conversar, bater um papo sobre podcast, sobre produção e tal. Então, a minha dica é justamente para começar por esse episódio, pelo podcast onde tem essa entrevista com o Ivan. O que eu gostei especificamente nesse podcast foi que eles conversam em um determinado momento sobre formatos de podcast. E aí o Ivan fala justamente sobre como existiu, e hoje ainda existe, uma padronização de formatos. E o Cinemação é um pouco fruto disso, né? Porque a gente começou a fazer podcast faz 9 anos, ano que vem a gente vai fazer 10 anos que a gente está produzindo podcast, e no momento que a gente começou, o nosso referencial era Jovem Nerd, Matando Robôs Gigantes e tal. Então a gente pegou essa galera, né? O próprio B9 também, a gente foi fazendo um mix disso e vamos fazer mais ou menos nesse formato aí que a gente via que a galera gostava e tal. E hoje em dia o podcast ele ganhou novas camadas, né? E aqui no Cinemação a gente faz essa brincadeira também, principalmente nos podcasts redondos, né? O 100, 200, o 300, o 400. A gente tenta modificar um pouco o formato e mostrar que o nosso podcast ele é mais fluido, né? Ele é flexível nos formatos, nos assuntos e tal. E aí o Ivan fala justamente sobre a visão dele de que agora o podcast pode estar entrando num novo momento onde a mídia vai começar a cair um pouco mais para ficção. Então vai aparecer um pouco mais de séries ficcionais, como essas histórias vão ser narradas e tal. E ele fala um pouco sobre isso, que ele está estudando isso e tal. Enfim, eu acho que é um papo muito legal, porque a gente está vendo um papo do Caio Corraini, que é editor, com o Ivan, que é um cara, um produtor, né, que fez um dos podcasts mais aclamados ultimamente, que é justamente o Caso Evandro, que virou série de TV e tal. Então é um cara que está muito conectado nesses desdobramentos aí do formato de podcast. Então fica essa dica para quem está pensando em começar um podcast, quem está querendo desenvolver um pouco mais, né, o seu próprio podcast. Ouve aí o Maregrama 1, que é com o Ivan Mizanzuki, é uma entrevista ótima. Chegando aqui no final do podcast Cinemação 433, batemos esse papo aqui sensacional sobre continuações, né? A gente falou aqui sobre filmes que a gente gostaria que tivessem continuação, debatemos um pouco sobre o que é a continuação, em que momento que ela se faz necessária ou não e tal. Enfim, discutimos um pouco sobre isso tudo. E eu só tenho que agradecer aqui as nossas convidadas que abrilhantaram esse papo. Então, Tami, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Mais uma vez, foi incrível. Não à toa você volta aqui sempre, né? A gente adora ter você aqui. Então, Tami, passa também suas redes sociais, o site, né, onde que as pessoas vão ler você, vão te ouvir, vão te ver. A Tami, pra quem não sabe, a Tami tá em YouTube, tá em outros podcasts. A Tami é um povo. TikTok. Povoada. Se vocês me encontram em qualquer lugar, vocês estão andando na rua passando, entendeu? Ai, gente, obrigada. Eu amei participar. É sempre uma honra. Eu amo estar aqui, já falei isso. Vocês sabem disso. Muito obrigada por me convidarem sempre. Eu nunca nego, vocês sabem. Então, chamou, eu tô aqui. É verdade. Não é? Tô sempre aqui. Muito bom bater esse papo com vocês. Foi muito legal estar aqui com a Duda também, que é minha amiga do coração. Então, eu amei estar aqui hoje com vocês. Vocês podem me encontrar lá no Cineclick, cineclick.com.br. Lá vocês encontram textos meus. Tem vídeo meu. Aí eu tô lá no TikTok também. Eu não vou lembrar agora o arroba do TikTok, mas vocês encontram tudo lá no site. E as minhas redes pessoais, o meu Twitter é @tamisvl, com TH. E o meu Instagram é @tamisv, também com TH. Então é isso, gente. Me encontrem aí. Espero voltar mais aqui para falar sobre cinema, sobre tudo isso que a gente ama.
E mais uma vez, obrigada, meninas, e obrigada, Duda. Valeu, também, foi demais. Duda, obrigado também pela sua participação aqui mais uma vez. A Duda agora ela é uma estudante, né? Então não é sempre que ela tem horário, senão ela tá estudando, tá fazendo uma prova, tá reclamando de professor nas redes sociais, não é isso, Duda? É tipo isso. Não, mas muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz também de estar aqui com a Tami. Trabalhamos juntas, foi muito bom. Estar aqui com vocês foi ótimo, de verdade. Foi muito legal bater esse papo. E bom, para me encontrar, daqui a pouco eu vou estar no Google Acadêmico com meu artiguinho, então podem pesquisar lá, Eduardo Smilari. Mas para me encontrar mais são as minhas redes mesmo no Instagram, que é a Duda SXM. No meu Facebook mesmo, que é Duda Smilari. Lá tem umas postagens legais às vezes. Posto umas coisas também de cinema. Então podem me seguir lá. Legal, show de bola, que legal. Que bom que deu certo trazer vocês duas aqui. Foi muito legal mesmo. Obrigado. Sim. Obrigado. Dan, obrigado também pela sua participação. Mais um podcast sensacional que a gente finaliza hoje. Valeu, Rafa. Brigadão. Valeu, Tamis. Valeu, Duda. Muito bom gravar esse episódio. Sempre bom um papo aberto, leve. A gente gosta também muito disso. E é isso. Me sigam também no @DanielCuri lá no Twitter. E fiquem tranquilos que o podcast Cinemação sempre tem continuação. Até mais. É verdade. Vai vir. Então vamos chegar no 500. Vamos chegar. É isso aí. Muito bom. O podcast Cinemação 433 fica por aqui e a gente se vê no próximo. O podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.